Fala, turminha do MotivaCast, tudo bem com vocês? Estamos recebendo hoje Robson Zimmermann, fundador da Xperia Studios, que vai contar para nós um pouquinho da sua trajetória profissional. Robson, seja muito bem-vindo. Obrigado, Lucas. Obrigadão pelo convite. É uma honra estar aqui com vocês, né? Já venho acompanhando há algum tempo Que o legal. podcast. Estou muito feliz de estar aqui, de verdade. Oh, coisa boa. Vamos começar contando um pouquinho do início da trajetória, Robson? Como é que Vamos lá. foi essa coisa de empreendedorismo para ti? Eu sempre tive o sonho de empreender, né? Sempre, desde novo, assim, eu sempre tive essa vontade de empreender. Boa. E jogos é a minha paixão, né? Eu Legal. sou extremamente apaixonado por jogos, né? Sempre tive isso na veia, que nem diz o outro. Aham. E aí depois da pandemia, eu segui um caminho pouco convencional, né? Onde eu abri uma outra empresa antes, para depois abrir a Xperia. Então, também era uma Xperia, só que era Xperia Game, né? Onde eu Sim. montava computador gamer. Ah, olha só. E, e aí, com todo o dinheiro que eu ia arrecadando, eu ia criando um bolsão para, enfim, poder planejar aí Boa. 2 anos de projeto, né? E sobreviver só com essa outra empresa. Então, foi um longo caminho até a Xperia efetivamente começar, né? Pô, que legal, cara. Mas já estavas ali já com a veia empreendedora na mente, né? Já guardando dinheiro, acertando tudo, né? Pô, tu me contou antes que tu és como é que a gente diz? Um apreciador de jogos, né, cara? Um Isso. grande fã de games, né, cara? Começasse com que videogame? Cara, eu comecei com o Mega, né? Na verdade, essa história é engraçada porque eu achei um aparelho daqueles que nem tinha antigamente da NET, né? Para codificar. E Sim. aí o meu vizinho dele tinha quebrado, né? Aí ele falou: "Pô, Robson, eu tenho aqui um Mega, tu não quer trocar nesse aparelho que eu tô Pô, precisando no ele meu não sabia quarto?" nem o que era. E ele não, e ele já era uma época que o Mega já tinha passado e Sim. tal, né? E aí eu falei: "Cara, pô, fechamos aqui e é teu." E aí, desde então, eu vim passando por todas as gerações, Que assim, né? legal, E eu cara. sou colecionador também, eu coleciono Ah, é? videogame. Pô, que bacana, cara. Tenho em torno aí de uns 20, 27 Ô, louco. videogames. Bastante Tá jogo. profissional já, Já né? tô. Eu falei pro pessoal, eu tava até vendo uma máquina de pinball para botar na Olha só, Xperia quando a pô, coisa, né, deslanchar. ele já deixou todo mundo doido lá, né? Todo mundo, o pessoal fala. Então, eu sempre tive esse viés, sempre gostei, né? Uhum. Tive vários problemas até com ex-namorada aí que Olha só. não curtia, mas hoje, graças a Deus, as coisas se encaixaram e eu falo que tô podendo viver meu sonho, né? Ah, que legal. Pô, isso é verdade, né. Pô, conta pra nós um pouquinho sobre esse período ali que tu estavas montando computadores. Pô, foi uma febre, né, teve uma época aí que foi um boom dos computadores, né, dava pra montar, fazer manutenção, como é que foi? Eu sempre fui bem focado nas coisas, né? Então, quando eu montei a Xperia Game, eu pensei, cara, que eu tenho que fazer uma coisa diferencial. Então, eu comecei a montar computadores gamers mesmo, né? Comecei a Sim. estudar o Water Cooler Custom, Porra. comecei a estudar, pô, como é que eu encaixo uma tela de LCD aqui nesse gabinete para chamar a Pô, atenção. que Então, eu massa. comecei a montar computadores que se Top de linha, destacavam, assim, diferencial. exatamente, top de linha e que se destacavam pela beleza, assim. E Aham. comecei a vender muito bem. Eu até brinco, às vezes falo: "Meu, a empresa tá lá parada, era uma empresa que dava lucro e tá lá parada, né." Mas, eu tinha esse propósito, né, não quer Sim, dizer que no futuro eu não vou reativar ela, mas eu tinha claro. esse propósito de fazer o estúdio, e aí eu comecei a montar, começou a me dar um lucro, e aí quando chegou no patamar que eu disse: "Pronto, agora eu consigo." Porque eu já tinha tudo na minha cabeça, quantas pessoas. Tu ficou quanto tempo mais ou menos com a empresa? 1 ano e meio, mais ou menos, por causa de computadores. Pô, cara. Entre 1 ano e meio e 2 anos montando E computador. já estava na cabeça Já estava na confabulando. cabeça quantas pessoas eu precisaria. Claro que assim, né, montar um jogo é muito mais complexo do que as pessoas acham, né. O Então, pessoal não nesse faz ideia, processo, né. muita coisa aconteceu. Imagina, pô, Esses é que dias a turma romantiza um pouco isso aí, né. Romantismo. É que tudo parece fácil até a gente começar a fazer, né, É é o que eu verdade. sempre brinco. Tu vê uma pessoa, às vezes, montando o motor do carro, tu pensa: "Meu, isso aqui é fácil, só encaixando as peças." Aí tu começa, na primeira que não encaixa, já dá tudo errado, né. Sobram Já 5, diz 6 parafusos. Então eu tinha na cabeça o que eu queria, né, mas aí quando eu comecei com o desenvolvimento dos jogos, eu fui vendo algumas dificuldades, né. Uhum, E graças a Deus eu encontrei pessoas muito boas, muito qualificadas, que também foram me mostrando um pouco o caminho. legal. "Ó, se isso aqui tá ruim, a gente precisa documentar, isso aqui o padrão da indústria é esse." Então, aos pouquinhos a gente foi Hum, encontrando o nosso caminho aqui no desenvolvimento, né. que legal, cara. E vocês hoje, vocês lançaram produto já? Como é que tá esse como é que tá o negócio?
Então, a gente tem o Thunderman, né, que é o nosso carro-chefe. A gente vai um pouquinho na contramão dos estúdios indies. Os estúdios indies, eles ficam geralmente lançando jogo e Sim, um o que der monte, né. certo é esse aqui. A gente está tentando um caminho diferente, então a gente criou um produto que é o Thunderman, né, ele tem Uhum. história, a gente está escrevendo o roteiro para ele já tem roteiro Legal. até para animação aí para o futuro, Olha né, só que dando um legal, pouquinho cara. de spoiler aí. Mas e aí eu comecei com o Thunderman, 2D, né, quando Uhum. que eu queria sentir um pouquinho o que era o desenvolvimento do jogo. Aí eu contratei um rapaz para desenhar as sprites, né, que são os movimentos, Sim. personagens ali. Aham, aham. E aí esse rapaz que que desenhava, eu pagava um personagem, ele me entregava 3. Olha Às só, vezes 2, 3 horas da manhã estava eu e ele conversando sobre alguma ideia. que legal. E foi casou tão bem, a gente se deu tão bem, que eu chamei ele para a sociedade. Pô, Então eu que falei: massa, "Pô", o cara. nome dele é João, né, provavelmente ele Aham. vai ver isso aqui, Vai. mas eu falei: "Pô, João, vem comigo, cara, vamos junto, vamos tocar". Aí ele tinha quebrado alguns negócios também, estava meio Uhum. desacreditado, a gente teve alguma conversa, e aí ele falou: "Não, Rossan, pô, eu acredito, cara, eu acho que o jeito que a gente está trabalhando é o caminho". E aí a gente montou essa parceria e vem junto, sabe. Que Então a gente legal. lançou o Thunderman 2D no final do ano para Steam, Uhum. né, ainda engateando, tal, e agora a gente portou ele para mobile. Ó, que Então legal. faz uns 3, 4 dias aí que a gente lançou ele em mobile, né, então estamos Tá na na correria? correria de estabilizar a Olha versão. só, cara, que Graças a Deus está bacana. indo bem. Pô, e fala pra nós um pouquinho sobre essa questão, de versionamento, como é que foi essa pesquisa que vocês fizeram antes pra desenvolver, né, da onde é que saiu essa inspiração pra fazer o Thunderman? Então, o Thunderman é engraçado, porque eu gosto muito de RPG, né. Sim. E aí a gente estava jogando um jogo que eu fui fazer um arqueiro e não tinha um arqueiro, e aí estava eu e um amigo meu. E a gente brincando ali, não sei o quê, e eu falei com ele, falei: "Pô, cara, como um jogo de RPG não Não tem tem um arqueiro, arqueiro? né?". Aí: "Não, mas não tem como fazer uma classe e tal". Eu falei: "Não, o dia que eu tiver um jogo, o principal personagem Vai vai ser ser o o arqueiro. arqueiro". E dito e feito, né. Então o Thunderman ele surgiu dessa brincadeira, né, Aham. e aí eu levei para o João, a gente junto foi criando um roteiro, foi contextualizando algumas coisas. A gente tem algumas pessoas que são bem identificadas com games, assim, que a gente mandou esse roteiro para elas lerem, Uhum. aí elas, pô, super adoraram, falaram: "Cara, o roteiro tá Tá no muito caminho. bacana, é isso aí, acho que vocês estão no caminho". E aí a gente começou a criar os conteúdos, né, criar os personagens e tudo mais. Uhum. Uhum. Então o pessoal às vezes pensa: "Pô", eu ouço muito, né: "Pô, devia criar um personagem assim", sabe, tipo, Claro, um que, todo mundo sei gosta. lá, bota fogo em tudo, mas existe um impacto na história, né, então Claro. tudo que a gente tem que estudar muito, pensar muito, Tomar muito tomar cuidado. muito cuidado, às vezes a gente revê todas as anotações, às vezes eu tenho umas ideias loucas lá, o João, né: "Pô, Rossi, Dá tem uma que pensar como é que eu segurada. vou encaixar isso aqui e tal". Então a gente vai aos pouquinhos, assim, porque tem que Uhum. ser realmente planejado, né. Esse Sim. tipo de conteúdo Pô, não é fácil, não né. dá pra bobear, né. É, E como é que tá a questão empresarial, né, vocês fundaram a empresa há quanto tempo? a gente fundou a empresa faz 1 ano e meio, né, eu Uhum. sou Pô, bem CLT, recente. né, acho que pouca gente sabe disso, mas eu sou CLT, eu trabalho numa empresa há 15 anos, então eu tive no começo alguma dificuldade para conciliar por conta do cansaço, né. Pô, imagina. Eu falo, né, o pessoal tá reclamando do 6 por 1 aí, eu já devo estar no 14 por 0, né. Mas mas eu falo assim, então quando você é CLT e você é empresário, o CLT você tem que fazer muito bem, sabe, você tem que fazer por quê? Porque as pessoas vão te questionar o tempo todo, vão estar te comparando: "Pô, será que ele É, não iria entregar mais?". Então se ali você tem que ter um alto desempenho, não adianta. sim. E aí depois eu ainda saio eu sou pai, né, então saio um pouquinho Pois para a é, família, cara. e aí depois eu vou pro desenvolvimento de jogos, né. Caraca, Então uma meu. coisa que é legal no desenvolvimento de jogos é que a minha equipe hoje é toda, online, né, Uhum. e a gente trabalha mais à noite, assim, então já tem reunião para hoje 8 horas da noite, Ah, que depois às 9, então eu legal. meio que Pô, consigo bacana. conciliar, a gente vai, assim, Aham. até E vão madrugada dentro. usando gerenciador de projetos, softwares para Tudo, auxiliar e tudo. tal. E como é que tá o nível dessa turma?
Então, hoje a gente tem bastante gente sênior, Uhum. né? Os nossos desenvolvedores, alguns já trabalharam em empresas do Canadá, são pessoas com Pô, bastante que legal. experiência em desenvolvimento de jogos. Uhum. A gente usa o Trello para botar as coisas do dia a dia. Uhum. A gente tem um que gerencia o projeto como um todo, né? Legal. Inclusive custos e tudo mais, porque é um tema também que às vezes a gente tem que dar uma Tem, segurada, né, né? tem, né. Tem que Vai na cuidar um pouquinho. emoção. Ah, não adianta, cara. Mas o desenvolvimento em si ele é muito parecido com software, Uhum. né? O que muda realmente é a maneira como as coisas acontecem e também o que você está programando, né? Tem um desenvolvedor lá que ele trabalhou vários anos com software, que ele falou para mim esses dias, pô, Robson, eu até me sinto estranho, porque quando eu ia trabalhar, né, não podia nem abrir o YouTube, e agora eu tô aqui jogando, né? Então, Pô, testando o jogo tem esse aqui. conflito, né, na Pô, mente, verdade, né? né, cara. Mas é bem isso mesmo, assim, sabe? Você faz o gerenciamento passo a passo. Eu tenho, né, a gente tem investidor, inclusive, então eu tenho que mostrar para os investidores os status, como as coisas estão indo, projeção financeira e tudo Claro. isso, normal de qualquer empresa. Só que o nosso carro-chefe aí é um jogo, né, Pô, que que é, legal. que é um Sim. diferencial, né, no Total, né. mercado. Pô, e aproveitando que tu tocou nesse assunto, Robson, conta pra nós como é que foi a captação, o approach com o investidor, né, tu estavas me falando que foi no podcast aí e Foi num tal, né. podcast, isso foi Pô, bem que legal essa bacana. história, porque eu gravei um podcast. As coisas elas acontecem comigo, assim, em momentos que eu penso: "Cara, não tenho mais o que acontecer", elas Daí vai acontece, lá. né. Eu a gente tem investidor anjo, né, que é o pessoal que cuida da governança. Uhum. Então a gente tinha um terceiro sócio no começo, e esse sócio ele era um sócio estratégico, ele era um sócio que era para vendas, esse tipo de coisa. Claro. E ele saiu, né, enfim, as coisas não aconteceram, ele acabou saindo, né. E aí eu estava muito triste. E aí o Alexandre, que até já veio aqui no podcast Sim, também, Alexandre Ogler. foi muito legal o episódio dele, me Obrigado. indicou para o Thiago, que é um dos nossos investidores anjos, né, Olha, para o cara. Thiago e para o Ramada. Uhum. E aí eu fui no Thiago e no Ramada, eles gostaram da ideia, toparam e eles aceleraram nós de novembro do ano passado, Olha né. só que bacana, É, a gente já tá cara. há um tempinho ali Olha já não aí, cara. aguento mais ver a minha cara. E e aí o Ramada, ele tem um podcast lá que é o Café com Ramada, Justo. que é onde você toma um café e vai Uhum. conversando, né. Muito legal o show. Muito legal, é. Aham, E aí a gente tinha um cliente em potencial, porque a gente está numa outra frente de desenvolver entretenimento, né. Então a gente quer ir para esse mercado do entretenimento também, para poder gamificar e tudo mais. claro. E aí esse cliente potencial não tinha dado certo, e era um dia que eu estava até meio desanimado, assim. E aí o nosso investidor, ele viu o podcast, ele entrou em contato com o Ramada, e aí ele me chamou para um café, Olha só. e aí depois de algumas longas reuniões, a gente conseguiu chegar a um acordo, assim, Pô, que mas legal, cara. as coisas elas vão acontecendo de uma maneira, às vezes, que a gente até meio que não entende, né, meio Pode mística, crer. assim. Negócio maluco, né. O universo conspira, né. Conspira, Conspira. conspira. Quando você está fazendo o trabalho, eu acho, né, você está fazendo o trabalho, você está focado, não Não adianta, as tem, né, coisas cara. vão acontecendo, Vai assim, vibrando né. naquela frequência e tal. É, isso Muito aí bom. mesmo. Acho que isso que é importante, né, você se Sim, manter motivado e focado, e tudo que você for fazer, tentar fazer bem feito, né. é verdade, E aí as coisas vão é verdade. acontecendo. E tu estavas me falando agora há pouco nos bastidores aí que vocês estão talvez partindo para uma versão 3D, é isso? Isso. Como é que tá esse negócio, cara? Isso Mobile 3D tá um agora? desafio. É, Todo o nosso time, as 14 pessoas estão focadas hoje no 3D, olha né, a só. gente tem músicos, tem, Pois é, pessoa né, que com cara. modelagem, pessoal que faz o concept art, né, que faz os desenhos, programadores, enfim. E muda muito a temática do 2D para 3D, como é que é isso? Ele muda a complexidade, né, porque ele é mundo aberto, então ele é como o Thunderman, ele escala as portais, assim, ele é um viajante do tempo, né, Uhum. tempo e espaço, ele usa portais para viajar, então ele é mundo aberto, Hum. e aí cada season a gente vai lançando um portal novo com uma aventura nova, Pô, que né. legal, Então a cara. gente agora acabou de desenvolver um boss bem grandão aí que vai ser, Aham, eu acho que a galera vai adorar. que legal. Eh e aí também ele é RPG, Uhum. então todos os elementos de RPG você encontra lá, itens, inventário, loja, Pô. muda conforme o item muda o poder, muda a velocidade de movimentação. Uhum, Então tudo com RPG você tem lá, sabe. uhum. Ele vai ser cooperativo, Ah, vai então ser? vai ser Top. cooperativo.
E, enfim, e aí tem essa temática também que é difícil, que é o mundo aberto, né? Pois De é. você manter um mapa ocupado ali. Então, assim, ó, resumindo, tá? Tudo que tinha de difícil eu escolhi para esse jogo. Tá tudo lá, todos os elementos, mas tá ficando Que muito legal, bacana, que assim, legal. a cada mês que passa, que a gente vê evoluindo, a gente fica mais empolgado com o projeto, Uhum. assim, sabe? Tá, Robson, conta pra nós. É empolgante, né? Mas quando é que é o lançamento, cara? Então, o lançamento ele tá previsto para novembro, Uhum. né, a gente tá literalmente correndo contra o tempo agora. Imagino. Então a ideia é lançar ele, a demo dele em novembro na Steam. A Legal. gente tá com alguns contatos aí, né, senhora Nintendo, se puder me responder. A gente Pessoal, tá vamos marcar de tudo aí. já que o podcast funcionou, por que não sonhar mais alto agora, É né? verdade. Mas a gente está tentando contato com a Nintendo, porque a Uhum. gente entende que é um jogo que se encaixa muito bem com a proposta da Nintendo. Ah, que show. Então, Pro se a Switch, gente, né, cara? se a gente conseguir fechar aí, quem sabe, num Switch 2, alguma coisa, a gente tem bastante interesse. Mas, por enquanto, confirmado é Steam. Pô, que Vai sair legal. para Steam, Aham. E já é um grande passo, né? Porque ali também é já é um grande um passo. catálogo gigantesco, Já é né, um de jogos. Eu até, esses dias, eu estava no Instagram, porque eu não sou muito de postar coisas pessoais minhas, né, Uhum, uhum. nos estúdios e tal, mas eu botei lado a lado ali que eu estava vendo algumas coisas da versão, aí eu botei lado a lado e eu falei assim: "Meu, eu sonhava em ter um jogo, hoje o jogo está publicado em 2 plataformas", Olha sabe, só, tipo, isso cara. é muito legal. Então, Bacana. a gente realmente tá bem feliz com tudo que vem acontecendo, assim. Ah, que legal. Pô, e fala pra nós um pouquinho do feedback, assim, o que que as pessoas estão falando e tal, como é que tá esse o pessoal que tá jogando? É, o jogo 2D ele no mobile, né, ele teve um arranque, então no começo foi muito bom. A Uhum. gente lançou faz 4, 5 dias, a gente já tá com mais de 500 Olha downloads, só. então Pô, que o legal, cara. feedback tá bem legal, Aham. mas a gente, vamos dizer assim, por falta de experiência, a gente tá vivenciando alguns desafios, né, que é problemas de Empreendedora, cara. sempre, né, nunca para, né. Nunca, nunca. Mas é alguns problemas de lentidão e tudo isso. Então, nos últimos 4 dias a gente trabalhou pesado em cima disso. Agora, graças a Deus, hoje a gente estabilizou, a Pô, gente que já não tem bom. mais problema de performance. A Uhum. gente só está mesmo dependendo de sair essa versão. Sim. Mas, pô, a gente não teve, graças a Deus, nenhum feedback de, pô, o jogo é ruim, porque a jogabilidade é chata. Não, nada disso. Todos os feedbacks que a gente teve negativo foram em questão de performance. Então, a Entendi. gente notou isso, a gente trabalhou, né? Porque a gente entende que, pô, isso eu posso consertar. Então, Claro, vamos claro, embora, vamos para claro. frente. Coisas que estão ao alcance, né. É, e aí, graças a Deus, a gente conseguiu estabilizar. Então, a gente está muito ansioso para essa nova versão, né? Sim. Para ver o que a comunidade vai falar. Ó, que legal. Não, com certeza esse feedback positivo. Robson, e agora a gente falando um pouco mais agora do lado do negócio, né, pô, vocês receberam um investimento e tal, como é que tu tá gerindo as emoções, né, como é que tá sendo essa experiência pra ti, cara? Que a princípio tu não tinhas passado por isso ainda, Sim, né? não, não tinha realmente. É, é um momento muito impactante, assim, né? Quando você recebe um investimento, quando tem uma pessoa interessada, pô, é a realização de um sonho que você vê, não, isso realmente vai dar certo, sabe? Porque tem outras pessoas que compactuam com isso. Alguém no mercado viu, entendeu, a gente mostrou tudo que a gente estava fazendo e a pessoa decidiu botar não só dinheiro, porque dinheiro ainda a gente vai no banco, a gente dá um jeito, né? Sim, Mas também esforço, sabe? acreditar junto, né? Acreditar, então isso é muito legal. Pô, verdade. Então isso para nós, assim, foi um momento que, pô, a gente estourou champanhe, cara, Olha foi uma só que emoção, assim, até saí meio emocionado da cal, assim, que legal. mas é bem legal mesmo, assim, Uhum, porque é realmente uma visão de futuro, assim, né? E uhum. aí agora a gente tem um tempo, óbvio, né, dinheiro acaba, então a gente tem que Claro, não. cuidar muito bem dele, mas a gente tem uma visão de futuro aí que a gente diz: "Não, agora temos mais um respiro para poder trabalhar", né. Robson, fala pra nós como é que tá o mercado brasileiro de jogos, né, porque eu sei que aqui no Brasil a coisa não funciona tão bem como lá fora, né, como é que É. tá isso aí? Então, o mercado brasileiro ele está crescendo bastante. Empresas como o Google já vem investindo em estúdios aqui. A Riot, que é um grande estúdio americano, também está investindo em estúdios brasileiros. Legal, cara. A gente teve agora recentemente a Gamescom Latam também, né, que veio Uhum, para uhum. o Brasil ali. Então, e hoje acho que é a maior feira da América Latina do games, Que né? legal. Então, o mercado está crescendo bastante. Até na Gamescom, teve estúdios só focando em falar de estúdios brasileiros, assim, estúdios Oh, gringos falando de estúdios que brasileiros, né. legal. Então as projeções são bem boas, a projeção financeira é que a gente quase triplique,
Só para te ter ideia, né, Olha só, cara. nos últimos anos aí, acho que o último 1 ou 2 anos, cresceu quase 1000 estúdios aqui de Caraca! desenvolvimentos que a gente tem ativos hoje no Olha Brasil. só. É. Então o mercado de jogos, assim, ele Investimento vem alto, né. tá alto, tá ótimo, tá alto. É. Hoje eu acho que, se eu não me engano, é o maior do entretenimento, eu acho que é o maior, né, Olha já só. passou inclusive filmes. Pô, Então é um mercado, uma fatia bem grande. bem grande. Apesar que no Brasil ainda, até mesmo por conta da condições e tudo mais, mobile ele ainda é muito forte, né, Sim, então, se eu não me engano, sim. 85% das Caraca! pessoas jogam no mobile, né. Olha só, É, então cara. é um mercado muito forte, muito Aham. expressivo, Hã. mas a gente tem outros mercados que a gente pode alcançar, né, Pô, que legal. até teve um exemplo agora da China, né, com aquele Wukong, Sim, pois pô, é. vendeu bilhões aí, né, e Aham. botou de vez a China no mercado. É verdade. Então, pô, eu acho que no Brasil, se a gente de alguma forma tentar profissionalizar, o futuro é muito esperançoso, assim, né. Se a gente for falar aí dos próximos 5 anos, né, o próprio o CEO da Nvidia falou que eles não têm uma estratégia a longo prazo e tal, né, mas você acredita que o mercado de jogos é um que vai se perpetuar, vai continuar Vai, em expansão? vai. Agora com a IA, né, eu acredito que o mercado de jogos vai mudar bastante, né. Sim, sim. Questão de desenvolvimento, até a questão de experiência, né. Uhum. Hoje as nossas experiências até hoje, elas são experiências planejadas, né, você vai colocando ali, cria um algoritmo e meio que o bot faz dessa maneira. Agora a gente já teve o primeiro vilão que ele aprende conforme você for virando o jogo, ele vai Olha aprendendo e usando só, técnicas diferentes. nova, Novas, então até a própria experiência do muda. do 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 usuário vai mudar, Olha que exatamente. legal, Então eu acho cara. que vai ser bem legal, assim, o futuro para os Sim, jogos, né. sim, com Aí, certeza. claro, isso alinhando com as placas de vídeos que Sim, estão cada vez mais tem que ir tudo potente, junto, daqui a né. pouco vai vir um GTA aí que a gente não sabe mais o que eles podem fazer, né. Pois é. Então eu acho que vai ser bem legal, assim, o O futuro. o céu já não é mais o limite, né, o Já não céu é não é mais o mais o limite, limite, já é. não é mais o limite. Eu projeto, tá, mas isso aqui é um número meu, Uhum. mas eu projeto que quase vai duplicar, assim, nos Olha só, próximos cara. anos, principalmente no Brasil, sabe. Uhum, uhum. A gente ainda, quando a gente fala de cenário mundial, se eu não me engano, a gente chega em 10% só. Nossa, Apesar de fatia ser minúscula, né. acho que, se eu não me engano, em número de players, a gente é o 10º mercado, Uhum. mas em questão de faturamentos com jogos, a gente fatura 10% da fatia global. Tu Então é vê, muito cara. pouco, ainda tem Pois muito dinheiro para vir para com cá, né. certeza, com Então, certeza. vamos ver aí o E futuro. e a criatividade é um ponto chave, né. A criatividade diferencial. O povo brasileiro, eu até tive uma reunião com uma pessoa lá do Canadá, que ela me falou: "Pô, os canadenses, eles gostam do brasileiro, porque o brasileiro ele é motivado, a gente trabalha mesmo, não tem tempo ruim, Sim. a gente é muito criativo, sabe, as pessoas têm algumas ideias que às vezes eu vejo: 'Meu Deus, onde é que Como é saiu isso?'", assim, como é que o cara e tem uma qualidade, sim, sabe, são pessoas talentosas. boa. Então, pô, o mercado brasileiro é um mercado bem emergente, assim, Sim. nesse mundo, sabe. Pô, que legal. Robson, eu queria saber de ti, cara, como é que tá essa coisa, né, a Microsoft teve aí a iniciativa de colocar jogos rodando dentro dos servidores e tal, e aqui no nosso mercado brasileiro a gente sabe que o poder aquisitivo não é tão grande, né. Uhum. Como é que tu enxerga esse movimento? Eu entendo que é a tendência do futuro, né. A Uhum. gente ainda tem algumas limitações como internet e tudo Sim, mais, mas eu entendo que esse serviço, vamos dizer assim, é o futuro, porque é justamente isso que você falou, né. A gente, primeiro, a condição financeira, que a gente sabe que é muito difícil, e hoje você vai lá e compra um pendrive e consegue jogar jogos através da Game Pass ali usando um controle, sabe. pois é, Tudo cara. aquilo ali tu vai gastar R$ 200 mais a mensalidade e tu joga ali um monte de À jogos. vontade, né. Então eu acho que é uma tendência que vai acontecer, né. A gente, claro, tem algumas coisas que a gente precisa resolver ainda, mas e também, a questão até de poluição, de meio ambiente, sabe, de Uhum, escassez de eletrônicos. Então a gente verdade. vê que isso também está acontecendo muito, né. Agora a China descobriu ali aqueles minérios, Pois né, é. leves, eu acho que é, uma coisa assim, Aham. né. Mas até então, a gente, pô, tinha falta de PlayStation por causa que a gente não tinha Limitação de material. componente, né. Exato. Na Uhum. pandemia a gente viveu muito É isso, né. verdade. Então as empresas elas estão achando soluções, assim, e Uhum. eu acredito muito que isso seja um pouquinho do futuro do Uma que a gente vai tendência, ver. né. É, uma tendência. Pô, que legal. E agora uma outra dúvida que me veio aqui à cabeça, né, e até eu acho que vocês devem estar vivenciando isso, né.
Qual é o impacto das inteligências artificiais no desenvolvimento? Então, eu saí de um treinamento faz 3 dias, mais ou menos, que a minha cabeça Pirou. explodiu, assim, cara, explodiu. Liguei para o meu sócio e falei: "Cara, a gente tem que mudar tudo, tá tudo Olha só, errado". cara, Mas que brincadeiras à loucura, né. parte, a gente está muito avançado com inteligência artificial. A Uhum. gente tá testando uma ferramenta para desenvolvimento e ela é basicamente toda guiada com texto, assim. Quem já ouviu falar aí Cursor AI, é uma ferramenta baseada em Visual Code, Uhum. que ela é muito à frente mesmo, assim, do que eu tinha visto até agora no mercado. Uhum. Você ainda tem a possibilidade de linkar agente, então tu cria arquiteto, Oh, documentador, sério? versionador, tester para ficar abrindo issue no Git. Então Nossa, você consegue tudo isso através de uma uma única equipe inteira ferramenta, ali uma equipe inteira. atuando. E aí você Caramba. consegue criar padrões de desenvolvimento, então tu diz assim: "Pô, aqui na empresa a gente vai seguir o padrão americano, Uhum. onde, enfim, o jeito de programar é esse, as coisas que você tem que considerar são essa, o E ela padrão só visual". Ele lê o documento, entende, já segue o padrão de desenvolvimento. É caraca, surreal, é que surreal. loucura. E como é que é o impacto econômico nisso aí, Robson? Tipo, ainda tá perto de uma equipe ou não? Não vale mais a pena ter uma equipe? Ainda a gente ainda precisa ter equipe, até por causa do direcionamento, né. Uhum. Então eu acho que vai precisar ainda por alguns anos ali você ter uma equipe para poder direcionar, mas eu diria que acelera pelo menos uns 20% o desenvolvimento, 20 a 30%. Pô, mas isso é muita coisa, É cara. bastante, é bastante. A gente ainda está medindo outros impactos, como qualidade, sabe, qual é a quantidade de bug que a gente está reduzindo com essas ferramentas, Uhum. a questão que nem eu falei de documentação. Pô, hoje, se eu troco um programador, é um caos lá dentro, porque Sim, no desenvolvimento de jogos, você tem um que cuida do multiplayer, um que cuida dos personagens, um que cuida da loja. Então, quando alguém sai, pô, tem que meu, remanejar tudo, imagina, sabe? cara. Então isso é por isso é muito importante que a gente tenha esse tipo de ferramenta E para esse nos tipo de auxiliar. rotina some daí, né? Esse tipo de rotina já já Bota volta na o mão de impacto, uma. a ideia é que o impacto seja bem reduzido, assim. Pô, que Então a legal. gente está bem empolgado mesmo, assim, como realmente eu falei: "Cara, a gente tem que mudar tudo aqui", Pô, sabe. que legal. Tô triste porque É. eu programo só o mobile hoje, né, na Aham, empresa, né, aham. e aí não tem como ligar com essa ferramenta, mas tirando isso, o 3D já está usando esse novo padrão aí de Pô, desenvolvimento de inteligência artificial. que legal, cara. Muito, muito bacana. E Robson, me fala uma coisa, como é que tá, essa questão de exploração de mercado, né? Vocês estão com o jogo, né, estão lançando aí algumas versões e tal, mas a Xperia Studio, né, ela almeja mercados externos, como é que tá essa coisa? Sim. Então, eu sou um biruta da cabeça, tá. Quando eu fui apresentar para o Ramada, a primeira frase que eu disse é: "Cara, eu quero ser o maior estúdio de desenvolvimento de jogos do Brasil". Falei para ele. Top. Ele falou: "Pô, não é nem da América Latina". Eu falei: "Não, do Brasil", eu que nem do Sul, aliás, né. Falei: "Não, é da América do Brasil". Então, a gente está com esse propósito e a gente tem algumas metas que a gente tem que fazer para isso acontecer, né. Uhum. Então a gente está tentando desbravar o mercado internacional, a gente já tem algumas parcerias que estão tentando abrir o mercado no sentido Uhum. de prover serviço. Claro. Então a gente entende que aqui no Brasil a gente é muito competente, né, e a gente é uma mão de obra mais barata. Então a gente entende isso como vamos dizer, um Um bônus, um diferencial. diferencial do mercado, Sim. isso. Então a gente está atacando, o mercado internacional. A gente também tem um viés para, museu, parque, esse tipo de coisa que a gente está tentando digitalizar algumas experiências. Então, um público, por exemplo, que vai no museu, né, pô, eu lembro eu na oitava série, eu ia para o museu, ficava uma semana vendo, né, pô, como é que vai ser, conversando, ansioso e tal. E aí você tem experiências para o pré-museu e para o pós-museu também, para você Verdade. poder aumentar essa experiência das pessoas que Deixa vão tudo lá, mais sabe. completo, né. É. Então a gente tem alguns caminhos que a gente está tentando trilhar, assim, para deixar as coisas mais bacanas, Pô, que sabe. legal, que É. legal. Então, Robson, e agora o que você diria para futuro, né? O que a Xperia Studios pretende após passar essas fases? Eu sei que é bastante coisa, né, a gente já está falando demais ainda, né? Mas vocês provavelmente devem ter um norte traçado, né? Então, a gente quer agora, né, a curto prazo, a gente finalizar o 3D, eu acho que é o Uhum, nosso grande objetivo, né, claro. tentar
profissionalizar um pouco mais, a própria comunidade entender, né, o propósito dos estúdios, entender como Sim, eles trabalham. A gente está tentando legal. lançar alguns jogos de algumas pessoas que são parceiras ali, que a gente entende ser como uma Hum, publisher para eles. sim, Então, existe alguns caminhos assim que a gente está trilhando, né? A gente pô, é muita coisa mesmo assim. A gente sim, não. espera grandes coisas no futuro, né? Pô, muito bom, muito bom. Robson, fala para nós um pouquinho quais são, então, os serviços que a Xperia Studio entrega, né, para Legal. quem está procurando vocês aí. Perfeito. A gente, como eu falei, né, a gente desenvolveu toda a linha de desenvolvimento de jogos, né? Uhum. Então, desde a da produção do documento que a gente faz para garantir que tudo aconteça da maneira certa, o 3D. Só que alguns serviços a gente entende que o mercado é mais carente, né? Então, Claro. hoje a gente trabalha com a produção do 3D, modelagem e tudo mais. Então, a gente faz a arte conceitual, que Pô, também é um legal. serviço que Uhum. muitas vezes os estúdios contratam só estúdios menores para fazer arte conceitual, né. Sim. Eh, a gente faz arte conceitual, a gente faz a modelagem, a gente faz o rig e a animação, né, Olha que só. só para o público entender, Uhum. a rig é como botar ossos no personagem para poder fazer os movimentos, e a gente também está fazendo a parte de música. Então esses são os Pô, que serviços legal. que a gente Aham. consegue entregar, né. A Uhum. parte do desenvolvimento a gente pode fazer, Uhum. mas a gente ainda não achou um modelo escalável para botar Perfeito. no mercado, Claro, sabe. claro. Então isso é uma coisa que a gente está trabalhando um pouquinho. Se precisar é mais personalizado, né. E isso é mais porque o desenvolvimento ele é mais difícil, né, você Uhum. planejar, vamos dizer assim, a gente prefere dando um passinho de cada vez, né. Muito, muito verdade. Eu até estava brincando, né, eu mesmo não sabia disso, mas teve uma pessoa que trabalhou comigo, que ela trabalhou lá no Canadá e ela me mostrou um estúdio grande quando vai desenvolver um jogo, tipo um Battlefield da vida, né, Uhum. ele vai focar nas coisas principais, que é a narrativa, é os personagens, é o mapa, então nisso ele vai focar, mas existem canecas, vidraças, Pô, posters, muita arte coisa. para Instagram, então tudo isso eles terceirizam para estúdios menores, né. Então Hum. essa é a fatia que a gente está tentando encontrar agora, sabe. Entendi. Então Para se encaixar nisso a aí. gente vem atacando o mercado bem forte, Pô, bem a gente legal. está com as parcerias bem legais, justamente porque é isso que a gente quer vender, né, para o Uhum. mercado. Pô, que bacana. E para quem tá dentro desse rol de serviço que tu acabou de explanar para nós aqui, né, como é que Aham. faz para encontrar o Robson ou quem atua no teu comercial lá na Xperia Studio? A gente está em todas as redes sociais, né, então lá é só procurar Xperia Studio que vai encontrar, o próprio Thunderman, né, que a gente às Sim, vezes acaba dando enfoque maior, porque é o nosso carro-chefe, né, tá rodando aqui no então que Google está Play, né. rodando aqui, né. Eh, então também, a gente tem o contato comercial @experiastudio.com.br, você pode mandar um e-mail, a gente está lá. E, enfim, Sim. e tem meu Instagram, né, que é Robson Ah, Zimmermann, que boa. também pode Também pode chamar lá, né. então formas de contatos Tá aí, tem né, aí, bem é o jeito tranquilo. para falar. Coisa boa. E a gente É. também vai deixar aqui na descrição desse vídeo e em todos os nossos canais aí os contatos para vocês encontrarem o Robson também. Robson, agora acho que chegou naquela parte, né, para a gente falar um pouquinho sobre o conceito aqui do programa. Eu queria que tu deixasse uma dica para quem está começando aí um novo projeto, né, e talvez alguma coisa que tu tivesse ou escutado que fizesse a diferença, né, ou que tu escutou que fez a diferença. Eu acho que o conselho, para mim, mais forte que eu ouvi uma vez é: "O valor de você pensar pequeno e pensar grande é igual, não tem distinção". Então pense grande, sabe, porque quando você pensa grande, você coloca alguns alvos que você quer atingir. Não sei para quem já viu o documentário do Ayrton Senna, né, quando ele chega na Sim, Fórmula 1, lá numa das piores equipes, ele diz: "Cara, quem que é o melhor? É o Prost, então eu quero ser o novo Prost", sabe. E ele começou a fazer as coisas que o Prost fazia. Então é isso, trazendo para a realidade da empresa, quando você quer ser grande, você vai mirar nos maiores. boa. E você vai começar a ver o que os maiores fazem, né? Como eles agem com as mídias, que mercado que eles estão atacando. A gente tem uma projeção muito boa para jogos no futuro. Então, tudo isso eu fui aprendendo olhando os grandes, né? Então, eu Claro. diria isso: pense grande, seja persistente, as coisas não acontecem da noite para o É dia, verdade. não adianta. Eu mesmo sou uma pessoa ansiosa e nos primeiros meses eu quebrei a cara. Então, assim,
seja bem paciente e que as coisas vão acontecer, né, não tem. Muito verdadeiro. A tendência é que se você fizer tudo certo, uma hora você vai achar o caminho e vai embora. Pô, que legal. Bom, Robson, agora eu queria deixar um espaço aqui para tu deixar umas palavras finais aqui para quem está nos ouvindo, né. Então, tá contigo, fica à vontade. Beleza, pessoal, acessem lá na Play Store, né, Thunderman, baixem lá o nosso jogo, tá bem bacana. A gente conseguiu a classificação livre, que para nós foi uma conquista, porque o público infantil é um público, eu sou pai, então o público infantil é um público que eu sempre tive muito cuidado. Então o Uhum. Thunderman ele é livre para todas as Pô, que idades, baixe legal isso, lá. cara. A gente sempre tomou esse cuidado, assim, nenhum deles tem violência com sangue, nada. Enfim, é um É, cuidado meu, assim, com o produto, pô, né. que legal, isso é muito E é isso, é isso. E muito de novo, muito que obrigado pelo isso. espaço, a gente agradece, estou muito feliz de estar aqui e muito sucesso, né, Pô, acho que obrigado, estão cara. num caminho super bom. Legal. Tá, legal. Obrigado mesmo por estar conosco, cara. E para quem tá em casa aí, baixem lá o Thunderman, né, e até o nosso próximo episódio. Um abraço.